Gente querida, Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Vou ler uma parte aqui para vocês. O meu ponto de vista é o dos condenados da terra, dos excluídos. Não aceito, porém, em nome de nada, ações terroristas, pois que delas resultam a morte de inocentes e a insegurança dos seres humanos. O terrorismo nega o que venho chamando de ética universal do ser humano. Estou com os árabes na luta por seus direitos, mas não pude aceitar a malvadez do ato terrorista nas Olimpíadas de Munique. Isso aqui o Paulo Freire falando no seu livro A Pedagogia da Autonomia, lá por volta da década de 90, se eu não me engano, foi em 97 que o Paulo Freire escreveu este livro. Então, sem dúvida, Paulo Freire era contra o terrorismo, claro e evidente. E sem dúvida, Paulo Freire hoje seria contra o terrorismo do Hamas, sem nenhuma sombra de dúvidas. Porque o Hamas, ele não representa a maioria do povo palestino. A gente tem que entender isto. O Hamas ele é um grupo terrorista que fala de aniquilar Israel. E a grande maioria dos palestinos, eles não são a favor do Hamas. É bom entender isto. A grande maioria dos palestinos não são a favor das ações do Hamas. Então temos aí um extremo. O Hamas é um extremo. No entanto, temos que ser sensíveis à causa palestina, que é outra coisa. Então o Hamas não representa a causa palestina, ele é um grupo terrorista. A grande maioria dos palestinos não são a favor do Hamas. Mas, por outro lado, temos que ser sensíveis à causa palestina, ou seja, a criação de um Estado palestino que até hoje não teve. Temos que ser sensíveis a esta causa. E quanto a Israel? Quanto a Israel, temos o seguinte: a maioria do povo judeu, eles não são sionistas. Existem judeus cristãos, judeus ateus, judeus agnósticos. E a grande maioria do povo judeu, eles não são sionistas, inclusive eles querem viver em paz com os palestinos. São gente boa, como qualquer outro povo. Só que existe uma ideologia político-ideológica chamada sionismo no Estado de Israel. O Netanyahu, ele representa o sionismo, que é uma política ideológica, pensamento político ideológico de expansão das fronteiras de Israel. Este pensamento político ideológico, que é o sionismo, que o Netanyahu representa, ele não é abraçado pela maioria dos judeus. Obviamente que tem maluco em todo lugar, tem fanático em todo lugar. Você veja nos Estados Unidos, invasão do Capitólio. Você veja no Brasil, teoria da conspiração, os fanáticos brasileiros. Mas é sempre um número reduzido em relação ao todo da população. Fanático, ideológico e religioso tem todo o povo, em todo lugar. Muitas vezes 5%, 10%, às vezes 15%, às vezes até 20% da população. E acontece, em todo lugar tem os fanáticos políticos, ideológicos. É o que a Hannah Arendt chama de arralé. A filósofa Hannah Arendt, chamou de arralé, ou seja, o ressentido,
o refúgio de todas as classes sociais. É o que a Hannah Arendt chama de Ahalé, refúgio de todas as classes sociais. Esta ralé, fanáticos, o refúgio, o ressentido, sempre está nos povos. 10%, 15%, 20%, às vezes 25%. Então, obviamente, que a nação de Israel tem também lá o seu percentual pequeno em relação ao todo de fanáticos, como tem em todo lugar. Brasil, fanáticos políticos, ideológicos, religiosos, Estados Unidos, e enfim, qualquer lugar do mundo. Então, resumindo, é bom para quem entrar depois no vídeo, pegar o vídeo do começo, para não pegar o vídeo partido e me entender mal. Resumindo, o Hamas deve ser condenado nas suas ações terroristas. Primeiro. Segundo, o Hamas não representa a maioria dos palestinos, que querem, inclusive, viver em paz com Israel. Apenas, obviamente, querem seu Estado reconhecido. Então, somos sensíveis à causa palestina, não ao Hamas, porque o Hamas não representa a causa palestina e, obviamente, temos que ser contra todo e qualquer terrorismo, de onde ele venha, ou extrema-direita ou extrema-esquerda, como falou aí o Paulo Freire, no seu livro A Pedagogia da Autonomia, que eu li no começo aí do vídeo, e quem entrou depois, é bom assistir o vídeo todo para não entender mal as minhas palavras. Então, primeiramente isto, né? Condenamos o Hamas e suas ações terroristas. O Hamas não representa a causa palestina. A maioria dos palestinos não estão com o Hamas. Somos sensíveis à causa palestina, a criação do seu Estado, obviamente porque eles estão lutando pela criação do seu Estado há décadas. Mas não somos a favor do Hamas. Por outro lado, Netanyahu, que representa a política de expansão das fronteiras de Israel, que é o sionismo, ele não representa a maioria do povo judeu. Ele representa uma pequena parte. A maioria do povo judeu não é sionista. A maioria não é sionista. Querem viver em paz com os palestinos. Agora, tem o sionismo, que é uma ideologia político-ideológica, que o Netanyahu representa, de expansão das fronteiras de Israel. E tem seguidores? Tem, como em todo lugar tem. Os fanáticos, a ralé, os ressentidos, mas é uma minoria. Em geral, 10, 15, às vezes 20%. Muitas vezes até 25% ou até mais. Isso aí, obviamente, varia muito. Então, somos sensíveis à causa palestina, condenamos também a ideologia política e ideológica do Netanyahu, expansão das fronteiras de Israel a todo custo e tal, e a maioria do povo judeu não é sionista. A maioria do povo judeu é gente boa, como qualquer povo do mundo, com judeus cristãos, judeus que praticam seu judaísmo, inclusive, está tendo manifestações dentro do Estado de Israel contra o sionismo do Netanyahu, que, volto a dizer, não representa a maioria do povo judeu. É um conceito político-ideológico, o sionismo, e que poucos judeus, na sua porcentagem, poucos, abraçam também o sionismo. Portanto, ser contra a política sionista do Netanyahu não é ser antissemita, é ser contra uma política de expansão das fronteiras de Israel a todo custo, inclusive com morte, como nós estamos vendo, de palestinos. Entre 10 pessoas que me ouvir aqui, com certeza as 10 vão entender. Talvez se um não entender é porque não queira entender, porque entender é uma decisão. Nem Jesus foi totalmente entendido, porque muitos decidiram não entendê-lo. É isto. Quem chegou depois, assista o vídeo aí desde o início
Estamos vendo aqui a Alzimere, né? O Márcio, os demais, o vídeo vai ficar aqui, os demais que assistirem depois assistam o vídeo todo exatamente para entender o que está acontecendo, né? Então entendam isto e com certeza vocês vão entender aí a leitura do bom senso. Um abraço.